Bom dia, povo de Deus, bom dia a todos, eu os saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amados irmãos em Cristo, Igreja Militante do Senhor Jesus Cristo, neste vídeo eu gostaria que os irmãos compartilhassem, deixassem o seu comentário no canal Livres para Adorar, para que eu possa continuar fazendo novos vídeos. E nesse vídeo eu gostaria de nos trazer para esse dia de hoje, uma reflexão para a mudança do caráter, da personalidade, da mansidão e da humildade que existe e que é para existir, não na teoria, mas na prática, em toda raça humana. Amém, queridos? Amados irmãos, quero deixar aqui para ficar como base um texto sagrado, um versículo da palavra de Deus, para que eu possa aqui transmitir algo que Deus colocou em meu coração. Quero apenas compartilhar para todos aqueles que vão ouvir este vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o texto sagrado encontra-se em Mateus 22 e o versículo de número 29, bem conhecida, bastante conhecido, no meio do povo de Deus, principalmente o leitor, aquele que lê ou escuta a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, aqui foi Jesus que falou, não foi Mateus não foi o escritor não, foi Jesus. Apenas o escritor escreveu o que Jesus disse, Mateus 22, versículo de número 29. Errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus, quer dizer, menos o poder de Deus. Nós erramos por não conhecer as sagradas escrituras, quer dizer, a Bíblia, a palavra de Deus. Nós erramos por não conhecer o que Deus deixou escrito, porque a submissão, a obediência, o temor, a sensibilidade, a capacidade de saber até onde nós podemos agir e interagir, aonde nós temos autoridade e também reconhecer quem tem a autoridade que está acima de nós. Muitos erram por causa disso. Pessoa autoritário, pessoas que uma hora tá otimista, outra hora tá pessimista demais, outra hora manda demais, é um ditador, carrasco, outra hora recolhe, outra hora baixa a cabeça, outra hora levanta a cabeça, fica igual como uma roda gigante, uma hora tá lá embaixo, outra hora tá lá em cima. O mundo nunca para de girar, amados irmãos. O mundo dá muitas voltas. Hoje você pode estar lá embaixo, eu também posso estar embaixo, mas amanhã nós podemos estar lá em cima. Depende da sua visão, depende do lugar geográfico, do cenário que você se encontra no momento. Temos que entender, queridos, que a timidez, ser autoritário, é um mandão, Tem pessoas que usam de abuso de autoridade. E temos que saber como usar a autoridade que Deus nos dá. E reconhecer e se lembrar que existe alguém que está acima de nós, o Criador, que fez os céus e a terra. Temos que saber quem manda, Tem um ditado popular que o povo costuma dizer assim, quem tem autoridade manda,
e quem tem juízo obedece, não é isso? Então, queridos, temos que saber no momento certo de usarmos a autoridade e reconhecer quem tem autoridade acima de nós. Temos que saber até onde nós vamos, qual é o nosso limite. Todo ser humano tem que ter limite, porque se não tiver limite, se não tiver organização, né, se não tiver compreensão, se não for tolerante, se não tiver mansidão, humildade, se não tiver misericórdia, compaixão pelo próximo, se compadecer, né, pelo próximo, se não saber agir de uma maneira correta na direção de Deus, porque sempre eu costumo dizer isso, que uma coisa é nós andarmos na presença de Deus, né? Em outra versão, andarmos dentro da vontade de Deus. Outra coisa é nós andarmos na permissão de Deus. Porque na permissão de Deus, né? Em outras palavras, em outra versão, é livre-arbítrio. Amém, queridos? Lá no livro de Lucas, capítulo 9, e o versículo 23, Jesus também disse assim, ó, se você quiserem, se quiserem, olha Jesus dando livre-arbítrio, amém? Se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se você quer seguir Jesus, tem que se negar, tem que tirar de dentro de você o seu eu, tem que diminuir, tem que se esvaziar de todo conhecimento e ciência que você aprendeu. Tem que tirar esta velha filosofia, né, que deturpa até a palavra de Deus, que até lhe ofende, até pela ignorância que você está andando, está vivendo, você machuca outras pessoas, você não está sabendo ajuntar, está espalhando. Eu conheço um pastor, que eu não vou dizer o nome dele por questão ética, que ele tem um imã para ganhar almas para Deus, mas com a mão que ele ajunta, com a outra ele espalha. Ele não quer ouvir ninguém, ele só quer ditar, é um ditador. Então, pastores, ditador é um perigo na obra de Deus, né? A obra de Deus nunca cresce, e quando cresce é para baixo, igual rabo de cavalo, não cresce para cima. Eu sempre falo nas minhas orações, se um dia quando o Senhor me colocar numa posição de pastor, de igreja, cuidar da igreja, eu quero que o Senhor me capacite nessa área. Em qual área que a gente precisa estar capacitado, né? É usar sempre a pedagogia, a psicologia, né? Ser um meio pedagogo, um meio psicólogo. Tem que saber orientar bem, tem que ser manso, tem que aprender a ouvir, tem que aconselhar com sabedoria, tem que ajuntar. Você tem que pegar aquela ovelha que está ferida, cheia de carrapicho, tirar cada carrapichozinho dela, né? Limpar a ferida. Muitas ovelhas feridas no nosso meio. Há muitas pessoas com a alma ferida, pessoas complexadas, problemáticas, pessoas que estão até com depressão. Irmão, a depressão, meu irmão e minha irmã, ela se manifesta de várias formas. Às vezes você nem sabe, mas você está com depressão e você nem sabe. Você sabia disso? Quando você vê uma pessoa se debatendo demais, muito ansioso, isso é uma depressão, irmão. Amém? Quando você vê uma pessoa também quieta demais, que não conversa, que não tem comunicação, que não tem diálogo, que não tem ideias para falar, para conversar, não sabe se expressar, é calado, é tímido, isso também é uma qualidade de uma depressão, queridos. Agora, uma das depressões, pior de todas, é quando você vê um sintoma de alguém, que alguém se esconde, se isola, entra dentro do quarto, não quer tomar banho, não quer comer, se esconde de tudo e de todos, não quer mais ver ninguém, né? É um perigo. Você tem que entrar no quarto dessa pessoa, tirar a corda, tirar lençol, tirar tudo, porque senão eles podem pegar o lençol e se enforcar com o seu próprio lençol e tirar a sua própria vida. Eu conheço a história de um filho de um pastor, 14 anos. O pastor ganhava tantas almas para a igreja, estava preocupado tanto com a igreja, deixou de se preocupar com a família, de priorizar a família. O ministério, sempre eu digo isso, meu irmão e minha irmã, o ministério nosso começa em nossa casa, com a família. É na família, é pela família que temos que viver.
tem que priorizar a família. Depois aí que nós vamos estar estruturados emocionalmente, temos que estar com a faculdade mental boa, temos que estar preparados psicologicamente e espiritualmente para poder ensinar, apacentar, orientar, disciplinar e doutrinar, se for preciso, algumas pessoas que estiverem agindo como bode, como cabrito. Porque na igreja existem esses 3 tipos de crente: o crente cabrito, né, o crente bode e o crente ovelha. Amém? Aonde há o trigo, o joio está no meio, queridos. Então nós não podemos ter medo de falar a verdade. Agora a verdade ela tem que ser feita com amor, falar com amor, com sabedoria, com mansidão. Não se expressar de uma maneira arrogante. Fui aconselhar certo dia um pastor, eu não vou dizer também o nome dele, até por questão ética, né? E ele disse: olha, você não faz parte aqui do ministério, você não tem direito de opinar e falar, de dar nenhuma opinião naquilo que eu faço, não complica as coisas. Você está fechando a porta. Não, fechando a porta é ele mesmo que fecha. Você sabia que tem pastor que fecha a porta para as ovelhas não entrar. Vai, ovelha, você fica aí lá de fora, dorme aí junto com os bodes. E ali aquela ovelha fica fora do aprisco. Aí o lobo vem e devora, entendeu? E aí depois Deus vai cobrar do pastor. Vai perguntar aonde foi que você, né, guardou a ovelha. E essa história continua. Lembra de Caim e Abel? Quando Deus perguntou a Caim: Caim, cadê teu irmão? Aonde ele está? Aí Caim responde para Deus: Deus, porventura eu sou guarda do meu irmão? Ele já tinha feito a desgraça, ele já tinha matado o seu irmão. Quantas pessoas não estão mortas espiritualmente dentro da casa de Deus, irmãos? O próprio ministério, o próprio sistema, a própria hierarquia eclesiástica da igreja mata ombreiro que quer realmente desenvolver o talento e o dom. Tem muitos que são dotados de dom. Eu sou dotado de dons, eu digo isso com humildade, com mansidão, viu? E com compreensão, compreendendo as coisas. Eu tenho noção, eu procuro ter noção, eu penso antes de falar. Eu não falo pelos cotovelos. Às vezes eu falava antes, mas hoje eu estou mais prudente, estou mais vigilante, irmãos. A gente precisa ser vigilante, mas nós temos que ter um dom, que esse dom ele está desaparecendo no meio da igreja, que é o dom de discernir as palavras, discernir os espíritos. Há muitos espíritos falando dentro da igreja. Se o pastor não tiver discernimento, ele coloca um endemoniado para pregar a palavra de Deus, irmãos. Quando você vê alguém batendo forte, descendo chicote na igreja, aquilo ali é demônio, não é Deus não, irmãos. Quando você vê uma pessoa esganando, só doutrinando, exaltando, sem sabedoria, aquilo ali é um demônio. Aquilo ali não é o Espírito de Deus, o Espírito de mansidão, não é. Deus exalta. A Bíblia fala que a Bíblia ela serve para exaltar, né? Para salvar, para trazer cura, para transformar, para restaurar. Não para quebrar o vaso, mas porque já está quebrado, trincado. Os pastores hoje eles não têm tempo, a maioria, eu não vou aqui generalizar, dizer que são todos, mas a maioria dos pastores não tem tempo de sentar para ouvir o ombreiro que está do teu lado. Aí coloca um ombreiro que vem ciumento. Que um irmão chega na igreja, não pode nem se aproximar para conversar com a mulher, que o ombreiro olha e diz: olha, aconteceu esse episódio um dia desse com o meu filho. Aí o ombreiro vai lá e diz: o que você estava falando com a mulher, rapaz? Você estava conversando o que com ela? Constrangimento. Isso não é atitude de um diácono, de um ombreiro. Está espalhando, não está juntando, não está ajudando o ministério do seu pastor. O seu pastor confiou em você. Aí você vai e age na carne. Quando acontece comigo que um irmão se aproxima da minha esposa para conversar com a minha esposa, eu vou perguntar à minha esposa o que é que ele estava falando, minha filha. Ele estava falando o que com você?
eu vou perguntar a ela. Eu não vou me dirigir primeiro a ele. Eu vou dirigir a ela porque eu confio nela. Eu confio. E o que ele disse, ela vai dizer, ela não vai mentir para mim, ela vai falar o que ele falou. Depois aí, dependendo da fala que foi falada, aí eu vou tomar a decisão se eu vou ou não tomar a satisfação. Procurar saber por que ele agiu daquela forma e por que ele não respeita a mulher dos outros. Irmãos, um obreiro, ele tem que estar preparado. Ele tem que ser um obreiro aprovado. Um obreiro, ele não pode ter ciúme, nem do seu ministério. Eu me lembro, o ano passado, 2 anos atrás, eu fui a uma igreja pregar a palavra de Deus. E na hora que eu estava dando ali uma palavra boa, eu me lembro até da palavra sobre os mergulhos de Naamã, estava falando a respeito sobre lepra. E tinha um abençoado lá que trocou as bolas, quer dizer, ele detupou, ele destroçou a minha fala e foi tentar endurecer o coração do pastor para que o pastor não viesse mais me convidar para eu pregar, porque disse que eu estava chamando a igreja de leprosos, que todos estavam leprosos. Meu irmão, isto é espírito de Caim, espírito de inveja. No nosso meio existem muitas pessoas que não estão ainda preparadas para ter certo cargo. Tem o poder, né? Sabe, conheça aquela pessoa, se aquela pessoa sabe administrar bem o poder que receber, coloque o poder na mão dele. Coloque R$1 milhão na mão de uma pessoa sem noção, desequilibrado, para ver o que ele vai fazer com R$1 milhão. Aí eu respondo particularmente, se viesse para minhas mãos R$1 milhão, eu compraria terra, mobiliária, imóveis, porque é a área onde dá mais dinheiro. Você compra um imóvel hoje, daqui a 5 anos ele está, né, 30%, às vezes até 40% mais alto o valor do que você comprou anteriormente. Conheço aqui uma pessoa que comprou uma casa por R$40 mil 5 anos atrás. Ele rejeitou agora, esse mês, rejeitou 80 mil. 5 anos depois aumentou o quê? R$40 mil na casa. Casa, ela nunca perde o valor. Terra nunca perde o valor, irmãos. Amém? Que sirva de exemplo, que sirva de reflexão para você essa palavra. Por isso que Jesus vai dizer, olha, você erra por não conhecer as sagradas escrituras, não conhecer os estatutos, erra por isso. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, também Deus usou o profeta Oséias para dizer assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nós somos destruídos, irmãos, se nós não tivermos em nós o conhecimento. E a gente não vai conhecer o poder de Deus antes que não conheça primeiro, né, a palavra dele. Primeiro ele dá a palavra, para depois ele dar o poder. Eu vou fazer até uma pequena conjectura aqui, para que você venha entender melhor essa fala. Digamos que você esteja estudando para ser médico, para ser advogado, juiz, promotor, engenheiro, né, educador. Em qualquer área acadêmica, você escolhe uma função para você ser profissional em determinada área. Você está ali se especializando para ser um psicólogo, para ser um psiquiatra, para ser um médico, um advogado, um oficial de justiça, um delegado federal, né? Mas enquanto você estiver na faculdade, você está aprendendo tudo aquilo ali, você não pode exercer esta função enquanto você não recebeu o diploma, o certificado. Você está também numa autoescola, estudando a dirigir ou a pilotar na moto, né? Você não pode pegar na moto nem na direção de um carro antes de você receber a carta de habilitação. Trazendo para o reino de Deus, no mundo espiritual, no reino de Deus, é a mesma coisa. Você não pode dirigir uma igreja se você não saber lidar com as pessoas desequilibradas, gente sem noção, pessoas problemáticas. Você está perdendo a sua família, você está perdendo a tua vida, irmão. A Bíblia diz que o que é que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e depois perder a sua própria alma?
Quantos pastores aí não está perdendo a família? Eu conheço a história de um pastor no Rio de Janeiro. Este vídeo ele circula nas redes sociais até hoje. Que quando ele estava lá na igreja, de mais ou menos aproximadamente 1000 membros dentro da igreja dele, ele estava lá, ele é pastor presidente. Eu não vou dizer o nome dele aqui por questão ética, porque nós temos que ter ética. Mas nós podemos falar do pecado sem dizer o nome do boi. Amém, queridos? Eu tenho autoridade de falar assim. Agora, eu falo por alto. Quem conhece a história já sabe, já sei, o irmão Ivanês está se referindo a fulano de tal, né? Mas que a outra pessoa pode falar, eu não posso, mas eu posso dizer a situação. Amém? Então ali o pastor estava na frente daquela obra, muitos ombreiros, centenas de ombreiros ao seu lado. Talvez até ombreiro ali que não vive bem com a família, com a esposa, está ali como ombreiro, dando mau testemunho, mau exemplo dentro da casa de Deus. Porque para escolher ombreiro, ele tem que primeiro ser exemplo, né? Eu vou dizer de novo, o ministério nosso não começa no púlpito da igreja, começa em casa, com a família. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem algumas discussãozinhas aqui e acolá? Tem. Tem algumas indiferenças de vez em quando aqui e acolá? Tem. Isso é normal de família. Toda família discute, irmãos. Uma coisa é na hora que discute e depois aí, se reúne, cada um chega no consenso, no bom senso, cada um se arrepende, cada um reconhece o seu erro, deixa o erro para trás, né? Se reúne, se ajunta, se abraça, se beijam, se perdoam, segue em frente. Toda família, ela discute, as melhores famílias. Tem discussão na família. Agora uma coisa é a gente guardar mágoa, guardar ressentimento. Uma coisa é você discutir com sua esposa, a esposa discutir com o marido, e os pais discutir com os filhos discutir com os pais, com o parente, com o amigo, né? E não perdoar. Não sei, tá para dizer, não, eu errei, tá certo, eu tô errado, o errado sou eu. Desculpa aí, me perdoe. E vamos seguir em frente, vamos tocar o barco, vamos para frente, porque atrás vem gente. É assim que temos que fazer. E esse pastor tem um filho, né? Na realidade, aliás, tinha um filho, né? Segundo o que eu vi no vídeo, né? Nas redes sociais, ele morreu igual uma peneira. Levou mais de 200 tiros de bala de metralhadora. O corpo ficou todo rendido de bala. O filho do pastor. O filho do pastor, que poderia estar sendo um pastor, um missionário, né? Estava no tráfico. E o pastor perdeu o seu filho para o tráfico. Não priorizou, não foi em cima, não trabalhou com o filho, não. Eu sei que você pode até dizer assim, mas missionário Ivanês, você não está pegando pesado não, missionário Ivanês? Estou não. A gente ensina, a gente orienta, aconselha. Agora, se o filho quer tomar a decisão de seguir o caminho e seguir o caminho errado, isso até mancha sim, um pouquinho o ministério da pessoa, mancha. Porque, pastor, mas ele tem um filho que está no tráfico, que está nas drogas, lembra de Paulinho? Agora esse aqui eu posso dizer o nome, Paulete, né? Paulinho de Jesus, grande homem de Deus hoje. Ele conta a história dele. Eu vi o testemunho dele nas redes sociais. Eu creio que quase todos os crentes conhecem a história de Paulinho de Jesus. Ele é daqui do Rio Grande do Norte, uma cidade, né, vizinho com a Paraíba, que no momento agora eu não estou lembrado o nome da cidade. E que ele trabalhou em trilhas de novela, fez até música. O homem tem uma voz, um gogó, né, um rojeirão, canta bem. Hoje ele é pastor, mas antes ele não era. Antes ele era homossexual. Ele andava só de calcinha, sem sutiã, os peitos, ele fala, né, ele fala no testemunho dele, né, que ele tomou tanto hormônios que os peitos dele cresceu. Usava cabelo grande. Aí certa vez na igreja, no aniversário, né, ele se libertou. O pastor, ele botou a prêmio na sua cabeça, quer dizer, o pastor arriscou o seu próprio ministério. Deu uma oportunidade para Paulete, né, que hoje é
se chama Paulinho de Jesus, pastor Paulinho de Jesus. É lindo o testemunho dele. Eu já assisti, não sei se vocês já assistiram. Deus transformou aquela vida. Deus, ele pode transformar a vida do teu filho que está rebelde. No Rio de Janeiro, São Paulo, isso é natural de ter um pastor de ter um filho que às vezes, quando é homossexual, é traficante, ou às vezes é uma viciada, mas está na frente da igreja ali. Aí você não senta perto dele para conversar, porque que ele tem um filho, tem alguém na família que está e que não conseguiu, né, manter dentro da igreja. É porque ele deu pouca atenção, muita atenção. Aí eu não vou entrar nesses termos aí, porque não cabe a mim acusar nem julgar. Cabe a mim apenas dobrar o joelho e orar, para que Deus venha libertar, para que Deus venha salvar. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha filha, meu genro, serve a Deus na Igreja Batista da Graça. E eu e meu filho e minha esposa estamos na Assembleia de Deus. Hoje eu tenho o prazer, vai entrar para 20 anos, que eu sirvo a Deus na minha esposa e a minha família. Agora eu estou priorizando mais a família. E eu creio que nenhum vai se desviar, porque eu fiz e faço até hoje culto doméstico direto dentro da minha casa. É importante nós fazermos culto doméstico em nosso lar. Sempre eu costumo dizer que a extensão da igreja é a nossa casa. Como também o ministério nosso começa também pela nossa casa, na família. Para depois nós estarmos dentro da casa de Deus, dando um exemplo e pregando aquilo que vive e vivendo aquilo que prega. Fique com esta palavra nesse dia de hoje. Não deixe que o conhecimento de Deus saia do seu vocabulário, do seu dia a dia, que venha fazer parte da sua história, que a palavra de Deus esteja sempre, né, te dando a direção. Aí eu fecho agora com chave de ouro, citando só mais um versículo, 2 versículos da palavra de Deus, para dar um nó, para fechar com chave de ouro esta palavra aqui. Louvado seja o nome de Jesus. No livro do profeta Isaías, né? Profeta Isaías 40. Profeta Isaías, louvado seja Deus, 48, capítulo 48 de Isaías, versículo 10, versículo 6 e o versículo 17, amém? Presta atenção esta palavra aqui. Isaías recebe, né, a revelação de Deus e ele entrega para a igreja, para o povo de Israel. Já viste e já ouviste tantas coisas, eis que faço, a partir de hoje, o seu Senhor faz tudo novo em sua vida. Isto é palavra de Deus, amém? Eis que faço tudo novo, a partir de hoje, faço tudo novo na sua vida. Aí no versículo 17, aí Isaías vai e diz assim, ó, porque o nosso Senhor, né, o teu Senhor, ele nos ensina aquilo que é útil, ele mostra o caminho que deve andar e ensina aquilo que é útil. Deixa Jesus ensinar como você deve agir, interagir, ministrar, administrar, em primeiro lugar a sua casa. Depois aí Jesus ele vai lhe dar um ministério de você salvar almas em nome do Senhor Jesus, amém? Não deixe que o orgulho, a soberba, a arrogância, a falsidade, a hipocrisia, o farearismo venha dominar a sua vida. Não deixe que essas ferramentas do cão, né, de Satanás, venham lhe dominar a soberba, a inveja, a falsidade. Não deixe que isso entre em você. Deixa o espírito da mansidão, né? Deixa que o espírito voluntário, de compreensão, de humildade, ele venha se manifestar a cada dia em você. Deixa Jesus te ensinar. Como Jesus ensinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, toda a vida, quando ele ia pregar, ele dizia: aquilo que eu aprendi do Senhor, que veio do Senhor, que o Senhor me ensinou,
eu vos ensino. Que Deus o abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos.